Bom dia, pessoal. Acho que chegou a hora. Vou parar de compartilhar aqui a tela de início, porque vou começar então o nosso webinar, e eu acho que é mais legal a gente ter o rostinho das pessoas aqui grande do que só aquela minha tela de início. Então, primeiro de tudo, sejam bem-vindos a esse nosso webinar sobre a importância da colaboração e das parcerias de dados para as marcas. Para quem não me conhece, meu nome é Thaisa Gentil, eu sou a Head Comercial da LiveRamp na América Latina. E hoje nós vamos explorar como o uso estratégico de dados pode potencializar resultados e criar novas oportunidades para as empresas. Aqui no Zoom, né, a gente tem um Q&A aí abaixo, então se ao longo desse webinar vocês tiverem perguntas para os nossos entrevistados, por favor, escrevam lá, que ao final do webinar, se a gente tiver tempo, a gente vai responder algumas delas por aqui. Para quem não conhece ainda a LiveRamp, né, nós somos uma empresa líder em conectividade e colaboração de dados, ajudando marcas, publishers e parceiros de tecnologia a ativarem e mensurarem seus dados de forma segura e eficiente. E o nosso principal foco é possibilitar que as empresas maximizem, né, o valor dos seus dados first party por meio de parcerias estratégicas, sempre com privacidade e governança em primeiro lugar. Sabemos que o cenário do marketing digital está passando por mudanças significativas, especialmente, né, com essa transição para um mundo sem ou com menos cookies de terceiros. E, nesse contexto, a colaboração de dados é um diferencial competitivo essencial. E as marcas que conseguem ativar os seus dados próprios e combinar insights de parceiros estratégicos conseguem tomar decisões mais inteligentes, impactar suas audiências de forma muito mais precisa e executar o verdadeiro marketing orientado por dados e baseado em pessoas. E hoje, nesse webinar, nós vamos discutir como as marcas podem aproveitar parcerias de dados para melhorar suas estratégias de mídia e mensuração. Vamos explorar alguns casos de usos reais, vamos falar de desafios e as oportunidades que esse modelo traz para o mercado. E aí, quem me conhece sabe que eu falo pra caramba, então eu prometo que não sou eu falando sozinha, pelo contrário. Para essa conversa, eu tenho o prazer de receber dois grandes especialistas do setor. Então, Luzia Nicolino, Global Product Manager da Cantar Ibope Media, vai trazer a visão sobre os insights da audiência. Luzia, obrigada. E o Marcelo Uvert, CEO da Winner, vai falar sobre a resolução de identidade e como preencher lacunas de identidade para aumentar match rates e alcances. Aqui eu quero só fazer um ponto importante, que apesar dele se chamar Marcelo, um nome que poderia ser brasileiro, o Marcelo é britânico, não fala português, mas não se preocupe, porque eu vou dirigir as perguntas para ele em inglês, ele vai responder, e aí eu vou fazer aqui tipo uma tradução simultânea para que todo mundo possa entender. Então, primeiro de tudo, Luzia e Marcelo, muito obrigada por estar aqui com a gente. E chega de eu falar, vou começar com o Marcelo e vou passar a bola já para ele e pedir para ele contar um pouquinho o que é a Winner. Marcelo, thanks so much. Sorry for all of this Portuguese preamble, but thanks so much for joining us today. Can you please tell us what is Winner? You're on mute, Marcelo. Sorry. You're on mute. You're on mute. I apologize. Thank you so much for hosting us today and for translating on my behalf. I really appreciate it. Winner is a global identity solutions provider specializing in identity resolution and verification. Simply put, we help our clients to verify, enrich, and grow their identity data. And to achieve this, we collaborate with technology partners like LiveRamp, leveraging their clean room capabilities. So this might include identity resolution, clean room collaboration, and activation via data enrichment. Boa. Passando aqui um pouquinho para o português, aí vocês me desculpem se não ficar ao pé da letra, né? Mas então a Winner é uma fornecedora global de soluções de identidade especializada em resolução e verificação de identidade.
Para tentar simplificar, eles ajudam os seus clientes, né, a verificar, enriquecer e expandir os dados de identidade que um parceiro tenha, né, um cliente deles tenha. E para poder fazer isso, eles colaboram com alguns parceiros de tecnologia, a LiveRamp, né, incluindo, para aproveitar essa capacidade de clean room para a colaboração de dados. E nessa colaboração de dados, isso então tudo pode incluir resolução de identidade, colaboração com clean rooms e também ativação através de um enriquecimento de dados. Tendo dito tudo isso, né, acho que a gente tem que perguntar para o Marcelo, como é que a Winner ajuda a preencher lacunas de identidade, né? O que isso significa e como que isso ajuda realmente os anunciantes? Marcelo, what are your capabilities in identity resolution and how bridging identity gaps helps advertisers? Okay, so look, we hold a global identity graph, and we call it Winner Alchemist. It's available now in over 35 countries, providing the largest footprint of identities in the world. And this data is now available in LiveRamp's international markets, which we're thrilled about. So what does this mean in terms of match rates and extended reach? Let's say we have a brand who is looking to market a new product and engages a media partner with whom they wish to advertise. Now, traditionally, to establish the target audience, they might undertake a hem-to-hem match. Well, the problem is that match rates are generally quite low, resulting in less reach for the brand, less revenue for the media partner. So, example, the brand may have a Hotmail address for the consumer. The media partner, let's say TikTok or Meta, may hold a Gmail address. In this scenario, the brand and the media partner will not be able to make the match. Now, by having Winner Alchemist as a data spine or bridge, we can resolve these two email addresses as belonging to the same person. So by improving match rates, we increase reach and addressability, creating a larger addressable audience, and that delivers more scale and ROI to the brands, higher revenues for media partners, whilst at the same time being more relevant to consumers. And it is that simple. Okay, it's a lot to translate, but I'll get there. Okay, good luck. Então, pessoal, traduzindo, né, o que o Marcelo acabou de contar aqui para gente, a Winner tem um Identity Graph global, que eles chamam de Winner Alchemist. Esse gráfico, né, de identidade está disponível em mais de 35 países e hoje oferece a maior cobertura de identidade do mundo. E esses dados agora, né, estão acessíveis nos mercados onde a LiveRamp também atua. O que isso significa, né, em termos de taxas de correspondência, né, os match rates e alcance ampliado? Então, o exemplo que ele trouxe foi, imagina que você tem uma marca que quer divulgar um novo produto e aí ele vai escolher um parceiro de mídia para anunciar, né, esse novo produto. Tradicionalmente, quando ele está criando uma audiência ou para definir esse público-alvo, eles vão fazer um match, né, do first party data dele para esse parceiro de mídia em hashed email, por exemplo, né? Hashed email para hashed email para hashed email. O problema é que normalmente essas taxas de correspondência, esses match rates, são baixas. E aí você tem um alcance menor e, consequentemente, um alcance menor para a marca e uma receita menor para o parceiro de mídia. Por que isso pode acontecer? Porque a marca, por exemplo, quando me registrei no CRM da marca, eu posso ter me registrado com o e-mail do Hotmail, enquanto quando eu me registrei num parceiro de mídia, como o TikTok ou no Meta, eu posso ter me registrado com o e-mail do Gmail, né? Então, nesse cenário, a marca e o parceiro de mídia não conseguem saber que é a mesma pessoa, não conseguem fazer essa correspondência. Só que com o Winner Alchemist, né, atuando como essa espinha dorsal, né, essa ponte de dados, a Winner consegue resolver que essas duas contas de e-mail pertencem à mesma pessoa.
Então, quando você melhora taxas de correspondências, você aumenta o alcance das suas campanhas, a capacidade de segmentação, você cria um público-alvo maior, e com isso você proporciona mais escala e ROI para as marcas, né? E maior receita para os parceiros de mídia. E, obviamente, anúncios mais relevantes para os consumidores. Parece complicado, mas é simples assim. Marcelo, você pode ilustrar um pouquinho, né, dessa explicação com exemplos? Marcelo, can you highlight what you have just explained to us with some examples or use cases, please? Yeah, sure. Let me give you 3 real life examples. Okay. First, in a recent case study in Australia, Winner was introduced to an existing clean room collaboration between a Big 5 agency and a top 100 publisher. And they were undertaking straight hem-to-hem matching. By leveraging Winner Alchemist, they found a 25% boost in match rates, translating into increased reach and revenue. Okay? Simple. Second, we were working with a LiveRamp client in the UK, and the retailer was achieving, I think it was 64% match rate. LiveRamp introduces Winner Alchemist. Match rates with social platforms shot up to 78%. And then in the third examples, the results when testing a retailer in France with LiveRamp, the match rates went up from 62% to start with to an incredible 84% with the social platforms after introducing Winner Alchemist. And they said, this growth is substantial, okay? It's significant. And more importantly, it's incredibly simple to implement through existing LiveRamp relationships. Great, great. And we're going to bring very soon some Brazilian examples to the table. I'm loving it. Bom, então vou trazer aqui alguns exemplos, né, de casos de uso que o Marcelo acabou de compartilhar com a gente. Então, primeiro, né, num caso na Austrália, a Winner foi introduzida numa colaboração entre uma das top 5 agências e uma dos top 100 publishers, né, então veículos de comunicação, que já estavam colaborando em correspondência direta REST-e-mails para REST-e-mails. E aí, quando eles introduziram o Winner Alchemist para essa colaboração, eles conseguiram um aumento de 25% nos match rates, né, na taxa de correspondência. Então, resultando em um maior alcance e uma maior receita dessa parceria. Um outro exemplo que ele trouxe aconteceu no Reino Unido, né, com um cliente nosso, um varejista, que ele estava tendo um match rate de mais ou menos 64% com as plataformas sociais, né, social platforms. E quando veio o Winner Alchemist para a história, essas taxas de correspondência dispararam para 78%. E num terceiro exemplo, na França, também com varejista, a taxa de correspondência, né, o match rate de 62% subiu para incríveis 84% com plataformas sociais. Então, acho que assim, é um crescimento que é expressivo, é significativo e é fácil de implementar, né, principalmente com os parceiros que já estão atuando com a gente, né, porque é só mais um caso de uso de Clean Room. Boa. Marcelo, thanks so much. I'm going to come back to you very soon, but I think I want to give some space for Luzia. Marcelo, obrigada, né? Então, vamos lá. Agora que a gente já entendeu a importância de uma base sólida de dados primários, né? E como que a gente pode trabalhar lacunas de identidade, eu quero ir para um outro lado, que é para a gente falar da importância de audiências assertivas, para melhorar impacto e resultados de campanha de marketing. Então, Luzia, primeiro de tudo, obrigada por topar, né, bater esse papo aqui com a gente hoje. E aí eu queria saber se você pode contar para a gente um pouquinho, né, o que é Kantar Ibope Media, o que é Target Group Index e qual que é o papel, né, em enriquecer a criação de audiências, por favor.
Obrigada. Vou tentar compartilhar aqui a minha tela, se vocês puderem dar um ok, se já estão vendo. Chegou Sim, aí? sim, Então, já tá estamos bom. vendo aqui. Luziane Colina, em nome da Cantar Ibope Mídia, que agradeço o convite. É muito interessante participar desse bate-papo. E eu começo dizendo que conexão é uma palavra que tomou conta do nosso vocabulário e não é segredo para ninguém que tudo se conecta, né? Então, hoje é um mundo todo conectado. A palavra que define esse século é conexão. E se a gente voltar um pouquinho, né, pensar que na década de 90, para mim ontem, né, para vocês não, mas na década de 90 chegou a TV a cabo, logo em seguida a internet, e os devices foram ficando cada vez mais sofisticados, né? O meu óculos é de grau e é o meu fone de ouvido. Eu te amo, JBL, né? Então, tudo está conectado e as pessoas se conectam hoje pelo sentimento, elas se identificam com as conexões, com os seus grupos e fica cada vez mais complexo, porque eu estou falando de pessoas, de hábitos, de players, de marcas, de dados, tudo praticamente ao mesmo tempo e agora. E esse universo, essa conexão, ela cria umas jornadas cada vez mais complexas, né, com múltiplos pontos de contato. Por quê? Nada mais é linear. As pessoas perguntam, compram, eu tenho certeza que vão me perguntar do meu óculos, elas engajam, elas exploram, elas fazem review, e isso é uma jornada não linear para nós, e é complexo para nós que precisamos atuar no mercado, mas não para o consumidor. O consumidor, ele já navega por essa dinâmica há bastante tempo. E assim, você que me encontre, né? Eu estou aqui nos meus 30 devices, eu sei o que eu gosto, eu sei os meus grupos e você que me encontra. Então, essa jornada hiperconectada representa para nós, quando estamos do lado de cá, do lado do mercado, posicionamento de marca, campanha, comunicação, isso sim é um grande desafio, porque as pessoas estão cada vez mais específicas em suas atividades, mas também agrupadas de formas diferentes, nem só e não mais pelo demográfico. Então, essa audiência cada vez mais fragmentada vai pedir sempre soluções que nos ajudem a chegar nesse consumidor, como você estava falando, como o Marcelo explicou, de uma forma muito mais assertiva. Onde é que eles estão? O que é que eles estão fazendo? Eu preciso falar com eles no momento certo, no momento adequado e da maneira correta, para não encontrar um hater da minha marca, do meu posicionamento, e sim um aliado, um advogado. Aqui na Cantar Ibope Media, tudo começa com o Target Group Index, que muita gente conhece, mas vale fazer um overview. E para o Target Group Index, tudo começa no consumidor. Ele é o centro. Globalmente, a gente fala com mais de 700 mil pessoas em mais de 40 mercados, e isso nos permite uma compreensão completa dessas diversas categorias de consumo, o envolvimento deles com os meios de comunicação e como é que eu consigo ligar todos estes pontos, né? Então, eu tenho uma visão muito completa de quem é o consumidor, como ele se comporta em termos de consumo de mídia, como foi a chegada e o crescimento exponencial do streaming para ele. Agora a gente está estudando outras coisas. Como é ter um streaming? Você paga para não ter anúncio, você não paga, você topa ver um anúncio. Então, todas essas novidades, nós vamos acompanhando esse movimento de mercado, né? E ele está no Brasil desde 2000. Então, se eu fizer um trend, eu vou ver quando a internet chegou, como ela foi crescendo, como ela evoluiu. E quais são as decisões que essas pessoas tomam? Quais são os motivos que elas têm para essas escolhas? Opiniões, atitudes, valores pessoais. E muitas vezes essas informações você não consegue só através de um clickstream na internet. Você precisa perguntar, né? E a gente pergunta muita coisa. Normalmente a gente sabe até o nome do cachorro dos nossos entrevistados, né?
Eu, por exemplo, sei que a Thaísa tem um cachorro lindo chamado Vândalo. Eu sou apaixonada por ele agora. Então, a gente vai descobrindo e conectando esses pontos. Categoria de produto, volume, frequência, tudo a gente sabe. Aqui no Brasil, especificamente, são mais de 24 mil entrevistas em 11 regiões metropolitanas, mais Distrito Federal e interiores. Por que não o Brasil todo? Porque a gente vai onde está o PIB, porque é business, né? Então a gente vai onde está o dinheiro, entre aspas. São homens e mulheres da população urbana entre 12 a 75 anos. Nós trazemos tanto informações individuais quanto do domicílio, que é o domicílio consome, às vezes, alguns produtos que é para a casa toda, né? Classe econômica, posse de bens, tudo isso você encontra. Eu posso encontrar uma audiência que é, por exemplo, vive na região sudeste, classe AB, teve um filho nos últimos 12 meses, e nomear isso como novos pais financeiramente confortáveis. Às vezes você tem aí no seu dado um segmento parecido com esse, você sabe que ele vive na região sul, mas você não sabe que ele teve um filho nos últimos 12 meses, e talvez você tenha uma campanha de um produto para esse target e você não sabe. Então, parcerias como essa com a LiveRamp, que a gente está muito feliz de trazer para o Brasil e já vem trabalhando há bastante tempo com muito sucesso lá na Europa, nos ajudam a ir cobrindo esses gaps. Eu preciso de uma imagem, para mim é uma colmeia, em vários buraquinhos, alguns têm mel, outros não. O Target Group Index vai preencher alguns, os seus dados vão trazer outros, e com a técnica de lookalike que a LiveRamp permite com os dados da Kantar e Bop Media, a gente vai fazer um enriquecimento dessa data e o seu plano de comunicação, de marketing, ele vai chegar no momento certo, para a pessoa certa. Então, a gente está num momento que o mercado precisa ir além do seu dado proprietário e a Kantar e Bop Media também precisa ir além do seu estudo proprietário. É hora de trazer esta conexão que os usuários, os consumidores estão vivenciando para o mundo do business também. Porque quando a gente fala em consumidor, a gente não pode tratá-los como uma entidade, porque o consumidor sou eu, é você, né? Como eu sou na minha casa, como eu sou no meu grupo de amigos, no meu grupo de trabalho. Então, antes as pessoas viviam em silos e hoje em dia nós precisamos quebrar estes silos e enriquecer os nossos dados, já que a tecnologia está aí para nos ajudar nesse aspecto. Então, considerando esses novos comportamentos, esses players, esses consumos, essa solução que a gente chama aqui na Kantar e Bop Media de activation, através do Target Group Index, ajuda as empresas a entenderem melhor os seus targets, e preencherem esses gaps e a conectar. Você precisa conectar a sua marca com essas pessoas e precisa conectar emocionalmente. Então, se você não souber o nome do cachorro, você não vai se conectar emocionalmente com a pessoa, aí vai ficar uma coisa fria. Então, essas técnicas, essas modelagens vão permitir, e eu acho que o mercado tem muito a ganhar. Graficamente, rapidamente, como funciona essa proposta? Como eu falei, eu tenho um perfil criado no Target Group Index, eu trabalho com um ID da LiveRamp, os seus dados, vou fazendo esse preenchimento da casinha de abelha, que o mel vai ficar delicioso, e a gente chega num lookalike, num target específico que eu vou trabalhar, e por isso vai ser muito mais efetiva o meu trabalho estratégico, a minha posição. Falando nisso, né, para ampliar essa conversa, já que eu tenho tão pouco tempo, se você quiser se conectar comigo no on e no off, quem sou eu além de trabalhar na Kantar e Bop Media, né? Eu sou 60 mais, geração X, com muito orgulho, tenho 2 filhas. Eu sou uma amante dos livros e falo sobre eles nas redes sociais. Lá você vai me encontrar como Lu Nicolino Lê, não como Luzia Nicolino, Kantar e Bop Media. Se você quiser saber da minha formação cultural, profissional, você me encontra no LinkedIn. Mas para saber que eu sou uma amante de gatos, uma fã de pudim e vinho, só se você tiver o Target Group Index ou se eu te der uma palhinha nesse webinar, que é o que eu acabei de fazer. E estão todos convidados para um delicioso café com pudim.
Obrigada, Thaisa. Obrigada a você, Luzia. E só aqui, como já que você revelou que eu tenho um cachorro chamado Vândalo, a Luzia tem um chamado Zen. Olha só, é o Vândalo e o Zen. Vocês já podem imaginar como é que é a personalidade deles, né? Obrigada, Luzia. Então, assim, eu acho que um ponto que a Luzia trouxe aqui, né, que é super importante, né, a gente tem ouvido muito falar sobre essa corrida por capturar dados primários, né? A gente vê muito as marcas investindo nisso, em criar a sua base própria de dados, e isso é incrível, é maravilhoso, e realmente, com a deprecação de cookies, né, com todas as leis mais severas, né, de proteção de dados, isso é muito importante. Mas é como a Luzia muito bem colocou, assim, vocês acabam ficando com uma visão muito míope, muito fragmentada de um consumidor que é tão múltiplo. Olha só quanta coisa em 15, 10 minutos a Luzia contou aqui pra gente dela. Então, poder fazer essa modelagem lookalike, né, com os dados do Target Group Index ajudam a você conseguir entender o que são essas diferentes camadas desses dados primários que você já tem. Mas a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do tempinho que a gente tem aqui restante. Luzia, obrigada, né? Então, como a gente falou aqui sobre a importância de enriquecer dados, seja dados de identidade, né? Como o caso com a Winner, sejam atributos dessas pessoas. Acho que agora eu queria mergulhar um pouco mais do que cada tipo de enriquecimento efetivamente implica, né? Então, acho que eu vou voltar um pouquinho sobre o tema de resolução de identidade. Vou chamar o Marcelo de novo aqui para o papo. Marcelo, quais são os maiores desafios que as marcas estão enfrentando hoje na resolução de identidade e como que a Winner está ajudando, né, a preencher essas lacunas de forma eficaz? Marcelo, I'm bringing you back here to the conversation. Can you tell us a little bit about what are the biggest challenges that brands are facing today in identity resolution? And how does Winner help bridge these gaps, these challenges effectively? Marcelo? You're still on mute. I apologize. No. So when we look at international markets, right? Non-US, okay? We consistently find three challenges. Number one is the lack of strategic investment into identity solutions. The second is actually finding the scale and coverage required in identity partners. And the third is simple barriers of regulation, compliance around data and privacy in the different countries of the world. Those are the three major things. How do we help? We support brands, I guess, with their international growth by delivering an affordable, consistent, scalable, and compliant data asset. I think importantly now, this is available to brands via their existing relationship with LiveRamp, and you guys can help fast track their identity resolution with clean room collaboration and then audience activation. For sure, for sure. Bom, o que o Marcelo trouxe aqui, né, da análise de mercados internacionais, né, eles atuam em vários mercados, então ele identificou 3 desafios principais que as marcas estão enfrentando hoje. Então, acho que a primeira é uma falta realmente de investimento estratégico em soluções de identidade, né, então isso ser prioridade para as empresas. A segunda é, a partir do momento que é uma prioridade, uma dificuldade em encontrar parceiros de identidade que ofereçam uma escala e uma cobertura necessária, né? Pensemos em Brasil, o tamanho desse nosso país. E o terceiro ponto são as barreiras regulatórias.
e de conformidade relacionados a dados e privacidade nos diferentes países ao redor do mundo, né? Então, imagina que cada país tem uma lei e uma regra diferente. E aí a Winner, ela ajuda as marcas nessa expansão internacional porque ela fornece um ativo de dados que é, primeiro, acessível, é consistente, é escalável e está em conformidade com as regulamentações, porque eles estão em vários países, né? E aí, obviamente, né, isso está disponível para as marcas por meio dessa parceria existente aqui no Brasil com a LiveRamp. Então, que pode acelerar a resolução de identidade, que pode acelerar a colaboração em clean rooms e ativar isso, né, em parceiros de mídia. Boa. Então, Marcelo, para uma marca que está começando a trabalhar com seus dados first party, quais passos iniciais você, que tem, né, experiência, recomendaria para aproveitar essa resolução de identidade e maximizar a efetividade das campanhas? Então, Marcelo, for a brand who is just recently starting to work with their first party data, what initial steps would you recommend to leverage identity resolution in order to maximize campaign effectiveness? Okay. There's probably just 3 things, and I know they sound like a little easy, but first, brands have to simply test and try different things. You'll never know unless you give it a go. And second, brands should work with platforms who have adequate match tools to connect to the media owners, the walled gardens, CCTV. It doesn't matter, okay? The platforms in the middle support identity matching and amplify the messages. And then the third is, frankly, an area I think LiveRamp are proving very effective. Offering brands and media partners access to clean room collaboration in a safe, interoperable environment. So look, we recommend getting your data into LiveRamp's clean room and start testing, But look, seriously, these 3 things will enhance audience creation and improve campaign effectiveness. It is that simple. Boa. Bom, o Marcelo trouxe aqui 3 pontos, né, que ele considera essencial para quem está começando, né, com o seu first party data. Então, o primeiro, eu amo esse, que eu falo muito isso, né, que as marcas precisam testar, precisam experimentar diferentes abordagens. Você nunca vai saber o que vai funcionar e o que não vai funcionar se você não tentar, né, e saber que teste pode ter sucesso e pode ter erro também. Segundo, ele fala muito que as marcas devem trabalhar com as plataformas que possuem ferramentas adequadas para fazer essa correspondência, né? Esse match rate para poder se conectar aos donos de mídia, ou parceiros de mídia, sejam eles walled gardens, sejam eles CTV, sejam eles publishers, não importa. Essas plataformas intermediárias, elas facilitam a correspondência da identidade e amplificam, né, a mensagem que a marca está querendo passar. E o terceiro, e aí, obviamente, eu adorei esse terceiro ponto, porque ele falou, é uma área onde a LiveRamp tem se mostrado bem eficaz, né? Que é oferecer marcas e parceiros de mídia acesso à colaboração em clean rooms, num ambiente que seja seguro, que seja interoperável, né? Então, por isso, a recomendação dele é integrar os dados com o clean room da LiveRamp. Eu corroboro essa recomendação e começar a testar, né? Então, acho que, segundo ele, esses são os 3 passos que melhoram a criação, né, de audiências e aumentam a eficácia de campanhas. Ele falou que é simples. Vamos testar para ver se é simples. Marcelo, como a resolução de identidade com a Winner capacita essas marcas a competir, né, de forma mais eficaz em um ambiente com foco em privacidade? Marcelo, how does identity resolution with Winner empower brands to compete more effectively in a privacy-conscious environment? Okay, so let's talk compliance first of all. Okay, Winner's compliance
is designed to align to all privacy standards in every geography we work in. And it is consistent in every geography, including Brazil. And that means that our clients have the confidence to roll out their solutions in all their markets. So that's great. But through our partnership, LiveRamp have already integrated Winner Alchemist into their international platforms. So brands can have this single access point to that consistent, scalable, and compliant identity solution. So what does that mean? Brands can work with LiveRamp in different markets to provide identity resolution. We get back to that clean room collaboration piece, improving that audience activation. And this allows brands to compete more effectively, because that was the question. How do you compete more effectively? That's what gets them competing more effectively, by delivering improved match rates, improved ROI. Good, good. Bom, gente, então acho que o primeiro ponto que ele trouxe aqui, né, foi falar sobre compliance, né? Então ele falou que o compliance da Winner, ele foi desenvolvido para estar alinhado a todos os padrões de privacidade em cada região onde eles atuam, né? Então, como eu falei, é uma empresa global e aí eles atuam em compliance de cada país, né? E além disso, ele é consistente em todos os mercados. Então, com isso, a Winner garante que seus clientes possam implementar a solução com confiança em qualquer lugar do mundo, aqui principalmente para as marcas que são multinacionais, né? Quando a gente fala da parceria com a gente, né, da Winner com a LiveRamp, a LiveRamp já integrou o Winner Alchemist nas nossas plataformas, né? Então, no Brasil, inclusive. Então, a gente oferece às marcas um ponto de acesso único a uma solução de identidade que é consistente, que é escalável e que está em conformidade com as regulamentações. E aí isso significa, né, que as marcas podem contar com isso em diversos mercados para trabalhar justamente essa resolução de identidade, a colaboração e a ativação de audiências. E aí a pergunta era sobre competir, né? Marcas que competem uma com a outra, né? Do mesmo categoria. Então, essa abordagem de colaboração, de melhorar a resolução de identidade e de ativar essa audiência colaborada e, consequentemente, com melhor match rates, faz com que uma marca saia na frente, né? Tenha uma forma mais eficaz, porque ela melhora os match rates, com isso ela melhora a entrega do conteúdo que ela está querendo fazer chegar e, consequentemente, ela tem um ROI maior, né? Marcelo, thank you very much. I'm going to go back to Luzia. Luzia, Sim. queria voltar aqui para você. Conta um pouco para a gente, né? O que diferencia os... Eu sei que você já, né, trouxe um pouco do que é Cantar Ibope Media, o que é Target Group Index, mas o que diferencia os seus insights de outros fornecedores de dados, né? Eu acho que hoje em dia há uma oferta de dados muito grandes, né? Mas às vezes eles são um bando de dados, né? E eu não sei muito bem o que fazer, ou de onde eles vieram. O Target Group Index, ele tem uma ampla cobertura, um rigor metodológico, um desenho, né? Ele é desenhado para representar estatisticamente as regiões onde nós estamos. E eu acho que essa fortaleza de profundidade de conteúdo e amplitude de cobertura, ela permite que a gente, entre aspas, brinque com essas ideias novas de lookalike, de fusão, de integração de dados, de gap, de preencher gaps, porque eu estou com uma fundação muito forte. Então, eu posso subir outras paredes. Eu acho que se diferencia por aí, pela amplitude, pelo rigor metodológico. Boa, legal. E qual que é o papel, né, do Kantar Target Group Index na ajuda das marcas para identificar novos clientes em potencial, entender melhor os seus próprios clientes e como que a LiveRamp apoia, né, nesse processo? Sim, hoje em dia a pessoa já consegue montar um perfil, um target de prospects
né? E o que é interessante com essa parceria da LiveRamp, que antes nem sempre era possível, mas eu tenho os meus próprios dados, o que é que eu faço com eles, né? Como é que eu integro, como é que eu uso os dois dados para chegar num resultado melhor? Então, hoje, esta parceria da LiveRamp facilitando esta integração de dados, entregando, enriquecendo os dados que o cliente tem, eu acho que torna mais efetivo o trabalho, o planejamento estratégico das empresas, porque ele é muito comum que as empresas tenham muito conhecimento sobre os seus consumidores e às vezes falta uma pecinha, que às vezes é até demográfico. Ou será que essa pessoa que é tão bacana nesse perfil, será que ela é saudável, vegano, faz esportes? Porque vai de encontro. Eu não consegui descobrir isso nos meus dados na internet, mas eu tenho essa informação no Target Group Index. Então, reunindo essas duas informações, eu acho que a gente amplia as oportunidades de negócio. Legal. E para você, né, na sua opinião, qual vai ser, né, a chave para um direcionamento de audiência bem-sucedido nos próximos 2, 3 anos e como que os dados do Target Group Index se encaixam nesse cenário? Sim, nós estamos preparados para nos encaixarmos nesse cenário. E o que eu vejo para os dois próximos anos é assim, é aproveitar esse momento, essas tecnologias, essas possibilidades de look-alike, por exemplo, de difusão, de integração, sem perder o básico. Porque muitas vezes as pessoas se empolgam muito com a inovação, mas não planejam. Então, se você não tem um planejamento, se você não sabe aonde você quer chegar com aquele dado, você não vai conseguir medir o resultado. Então, se você não sabe se você queria fazer marcas, se você queria fazer vendas, se você queria reposicionar o produto, e você só quis experimentar uma inovação, como é que você checa os KPIs no final da campanha, no final do plano, para saber se aquilo realmente deu certo ou não? Então, eu sou meio old school. Eu prefiro investir um pouquinho mais de tempo no planejamento do que na refação. Então, eu acho que a gente precisa voltar nas bases conceituais para fazer a coisa funcionar direito, não é assim? Porque é que nem carnaval, a gente fica super empolgado e vai no bloco e esquece a água, né? Então, gente, hidrata antes, vamos planejar. Se você souber, e aí não dá para deixar de fora essas metodologias, esse clean room, esse enriquecimento de dados, sempre observando as regrinhas, né, sem comprometer, sem ultrapassar os limites da LGPD, GRDP lá fora, e a inteligência artificial. Nós vamos ter que lidar com ela e ela vem para ajudar, não é para desesperar. Então, tem muita coisa chata que a gente fazia hoje que dá para entregar para eles, mas se você não planejar, você não vai chegar a lugar nenhum. Luzia, você deu uma dica importantíssima, que é hidrate-se. Acho que essa é uma dica de vida. Você falou, deu algumas dicas interessantes, e aí eu queria pegar esse gancho e perguntar, né, assim, com toda a sua experiência, com tudo isso que você vem falando, que conselho você daria para as marcas que desejam começar a usar os seus dados, né, primários para poder obter insights adicionais e ativar, né, isso? Sim, olha, eu acho que o primeiro passo é você entender qual é o dado que você tem e fazer uma higienização, né? Porque muitas vezes a gente fala, eu tenho um banco de dados com 500 mil informações, mas como elas estão organizadas, né? Elas são acionáveis? Se eu pedir um exemplo hoje de como a sua base está estruturada, você consegue me mandar para eu avaliar se eu vou conseguir fazer um enriquecimento desse dado? Qual é o volume de informação? Então, comece em casa, olhando a base de dados que você tem, entendendo o que você tem e o que falta, onde você consegue encontrar o que está faltando e como e para que você vai acionar, né? Não, você não deve usar a sua base de dados para impressionar ninguém. Você deve usar para trazer resultados financeiros. Então, lição de casa,
base limpinha, né? É pobre, mas é limpinha. E aí compartilha com o LiveRamp, com o Target Group Index, e nós vamos enriquecê-la. Vai ser um sucesso. Maravilhoso. Obrigada, Luzia. Ó, eu estou aqui de olho no tempo, né? A gente está Sim. encaminhando para o final do webinar e eu queria ver se ainda dá tempo de ver se teve perguntas do público, que eu ainda não olhei isso, mas antes eu queria ainda fazer umas últimas perguntinhas para vocês dois, para Marcelo e para Luzia. E acho que essa primeira pergunta para os dois é como vocês veem parcerias de dados, né? Como essa, por exemplo, que a gente está falando, Winner, Kantar, Ibope Media, LiveRamp, ajudando as marcas a se adaptarem ao cenário em constante evolução da publicidade digital. Luzia, se você não se importar, vou primeiro com o Marcelo, que eu já traduzo, já que eu estou no, Marcelo, if you can go first, we're approaching the end, so I think these are going to be the last questions to see if we have time for some audience questions. How do you see data partnerships like the ones between Winner, Kantar Ibope Media, and LiveRamp, helping brands to adapt to the evolving digital advertising landscape? And please hit the unmute button. I did it okay this time. Okay. I just want to repeat the question. So how do we see data partnerships like the Winner, Kantar, LiveRamp, like helping brands adapt to the evolving landscape? Exactly, that's Okay. it. So for us, it's about accessibility. Okay. If a brand tries to do this on their own, frequently there are so many barriers to success, whether they be financial, compliance, logistics, resourcing. So partnerships like this make solutions much more accessible and can be tested by brands in an affordable, secure, and compliant environment. Indeed, I know that we've received a question about how a brand might be able to find new target audiences. And I'm very curious to see what would happen in Brazil if we overlaid Kantar segments on top of the Winner Alchemist to say, well, hang on, brands come in and can match based on segments. Oh, we're missing out on these consumers, but they sit within the segment. I think that could be very interesting, for instance. And that's only possible in a collaboration like this. Boa. Então, acho que o primeiro ponto que ele trouxe aqui é a acessibilidade, né? Que se uma marca tenta fazer isso sozinho, vai enfrentar muitas barreiras para o sucesso, né? Seja em termos financeiros, de conformidade, né? Até, enfim, sei lá, logístico, né? Então, que essas parcerias fazem com que essa solução, esse tipo de solução, seja muito mais acessível, né? E permitam que as marcas testem um ambiente acessível, seguro e em conformidade. Ele até trouxe esse exemplo, né? Aqui no Brasil a gente poderia ver essa colaboração, né, de uma marca, de um dado primário de uma marca com o layer de identidade, né, da Winner e com todos esses atributos da Kantar Ibope Media, né, para poder entender ter essa visão muito mais robusta, muito mais completa desse consumidor. E você, Luzia, como é que você contribui aqui para isso? Eu estou totalmente de acordo com essa visão do Marcelo, e eu não poderia deixar de dizer que, se eu venho falar em conexão, eu mesma tenho que fazer o meu trabalho de conexão. Então, se eu não estou conectada, não permito a conexão da minha base de dados com outras bases, com as bases que os clientes têm, que também tem muita informação, né? Eu fico isolada, o mercado fica isolado, então isso permite ampliar negócio, né? E eu acho que uma parceria como essa, com o Marcelo, com a LiveRamp, ela abre o mercado, porque a gente ajuda o cliente a entender que é possível, que é um caminho, e como você falou, claro que vamos testar, algumas coisas podem ter mais sucesso que outras ou não, mas é a oportunidade de testar
com quem não está experimentando o mercado ou não está brincando. A gente conhece o nosso negócio, todo mundo tem um histórico, né, de conhecimento com isso, e eu acho que permite testar de uma forma mais segura. Então, eu vejo com muitos bons olhos a conexão que essas parcerias podem permitir. Perfeito. E aí, pensando nisso, né? Então, pensando nas marcas que vão querer, né, fazer essa conexão, vão querer fazer esse teste, como você vê que as marcas podem garantir que estão extraindo o máximo valor da integração entre resolução de identidade, insights de audiência e suas estratégias de marketing? Acho que eu vou começar com você, Luzia, já que é para a gente pegar o gancho. Sim, eu acredito que se você tem um problema para resolver, você tem dado em casa e você sabe, agora conhece quais são os dados do Target Group Index, todas as possibilidades de conhecer melhor, ter uma visão mais holística do consumidor, sabendo que com uma parceria com a LiveRamp você consegue preencher os gaps que faltam e acionar em plataformas online. Isso traz uma margem de segurança para o seu planejamento muito interessante. E o que é bacana desse tipo de projeto é que, por mais que tudo esteja armado, ele vai ser para nós sempre um ad hoc, porque eu vou entender a sua base, eu vou entender a sua estrutura, ver com que dado eu posso contribuir, qual é a melhor maneira de aplicar o lookalike da LiveRamp e acionar. Então, a gente vai acompanhar o projeto do cliente, do briefing até a entrega. Então, diferente de você, né? Uma faz uma parte, outro faz a parte. Aqui cada um faz a sua parte, mas um grupo integrado. Então, eu tenho toda uma equipe de Business Science que vai estudar a base do cliente, tenho toda a equipe de Target Group Index, tenho todo um conjunto de equipes que vão olhar para entregar o melhor resultado. Obrigada. E Marcelo, in your view, how can brands ensure that they're getting the most value from integrating identity resolution and audience insights into their marketing strategies? The number one thing that I have heard about around the world as I go around the world at the moment is collaborate. Just collaborate. Start collaborating. It doesn't matter if you go into LiveRamp, go into the clean room in LiveRamp, work with Kantar, work with each other. You know, find someone in this webinar and work with them. Collaborate. Use tested or proven platforms and methodologies, because that's going to reduce the financial risk and increase the speed to market. And that's important. And like I said earlier, you won't know unless you give it a go. You have to test and try things. It's not always going to work, but try it. Legal. Então, acho que ele falou muito colaborar. Colabore, 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 né? Ele falou, procure parceiros aqui, ó, nesse webinar. Vejam marcas e parceiro nesse webinar não precisa ser, né, só esses dois que estão aqui falando. Se você é uma marca e tem uma marca que pode agregar, que seja correlacionada, né? Colabore. Então, use plataformas, use metodologias testadas e comprovadas, porque isso, obviamente, reduz o risco financeiro, né? Todo mundo sabe que isso aqui é business, não dá para testar, né, a bel prazer, mas, assim, você nunca vai saber se algo funciona se você não testar. Você precisa experimentar e tentar novas abordagens, obviamente, com um risco calculado, e por isso que plataformas e metodologias testadas e comprovadas ajudam, né, a reduzir esse risco. Mas é isso, é testar e buscar testar coisas. Luzia and Marcelo, I still have 4 minutes left. Passei para o inglês. Let me finish in English, sorry. Luzia and Marcelo, I still have 4 minutes left. I'm going to see if we have any questions from the audience. Desculpa, gente, às vezes buga aqui. Eu vou pedir ajuda para a Celi, que está aqui me ajudando. Celi, eu não consegui parar para ver se a gente tinha Q&A. Então, teve alguma pergunta aqui do público?
Temos, Thaisa, temos algumas perguntas, eu dividi aqui em blocos, eu vou direcionar algumas perguntas primeiro para a Luzia, tá? Relativo ao Cantar. Primeiro, o usuário que aqui não se identificou, pergunta se essa oferta de enriquecimento de dados da Cantar com a LiveRamp já está disponível em que países da América Latina, ou se somente para o Brasil. E complementando a pergunta, aí foram duas pessoas que fizeram a pergunta bastante similar, se além de se conectar com a LiveRamp, o TGI também vai estar conectado com as plataformas de mídia para ativação lookalike. Acho que a Luzia já respondeu um pouco, mas se ela quiser complementar. Sim, quanto à região, nós temos essa parceria de longa data na Europa, estamos trazendo primeiro para o Brasil, com alguns projetos, e temos planos para levar para outros países da América Latina. O TGI, o Target Group está aqui na América Latina, em vários países, né? Então, onde a gente puder levar com essa parceria, a gente pode. Por enquanto, a gente está trazendo esta novidade para o Brasil. Quanto à ativação nas plataformas, o Target Group Index ele nunca vai fazer uma ativação direto. Então, através da LiveRamp, a gente tem a conexão com as plataformas. E aí, pode ser que em algum momento algum cliente fale, olha, eu trabalho com o player tal e a gente estuda, mas por enquanto a integração não é direta do dado do TGI. A gente sempre vai fazer essa conexão com as plataformas digitais através da LiveRamp. Perfeito, Luzia, obrigada. Eu vou complementar com... Eu vou pedir perdão, desculpa. Só que como a gente só tem mais um minuto e eu preciso respeitar o horário de todo mundo, acho que a gente faz uma última pergunta e aí a gente fecha, né? E só para todo mundo saber se o webinar foi gravado, a gente depois vai mandar 2 materiais, né? 2 one-pagers sobre cada uma dessas parcerias para todo mundo que se inscreveu. Mas vamos finalizar com uma última pergunta, Celi, por favor. Perfeito. Aqui o Sumi ele faz uma pergunta interessante. Aqui ele cita um exemplo, né? Por exemplo, a minha marca precisa se conectar com a geração Z e eu não tenho esses dados na minha base de dados ou no meu CRM. Se tem algum approach que a Winner, junto com a LiveRamp, poderia ajudar, ou se a solução é mais indicada para retenção de usuários. Boa. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o primeiro ponto é que aqui a gente está falando de um enriquecimento de base de dado primária, né? Então, tanto a parceria com a Winner como a parceria com o Target Group Index é para trabalhar e enriquecer uma base de dados que você já tenha. E, obviamente, a partir do momento que você faz essa primeira etapa, isso vai te dar, primeiro, uma melhor maneira de comunicar com uma base que você já tem existente, e isso te ajuda a se preparar para a segunda etapa, que é a aquisição de novos usuários com esse perfil similar, né? Eu não sei se eu consegui responder exatamente, eu fico preocupada só com o horário, porque eu sei que está todo mundo com a agenda muito atribulada, mas eu queria agradecer muito a Luzia. Thank you so much, Marcelo, for being here today. Agradecer a todos que vieram e participaram. A gente vai mandar essa gravação, a gente vai mandar o material e dizer que eu, Luzia e Marcelo estamos super disponíveis para quem quiser falar com a gente e bater um papo maior sobre esse tema. Isso. Muito, muito, muito obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais. Obrigado.